E aí, amigos, tudo bem? Nós vamos continuar um pouquinho mais falando das valquerianas. Eu vou alencar algumas características que tornam a flor melhor ou pior, né? Tecnicamente falando. E isso até tem ligação com a valorização da espécie. Indivíduos que valem muito mais e outros que valem muito menos. A gente vai tratar de alguns teminhas que seria forma, armação, substância, cor e planicidade. Tem outras coisas que dá para avaliar, mas esses são os principais, tá bom? Vamos lá. Então, algumas características que nós vamos tratar, eu trouxe alguns extremos para nós entendermos o que seria o pior e o melhor, né? Primeiro a gente vai falar da forma. A forma em geral seria a largura desses segmentos, né? Os segmentos seriam as pétalas, as sépalas, compreendendo que sépalas seria o que fecha o botão, que seria essa e essa são as sépalas. Aqui nós temos as duas pétalas, né? E aqui nós temos a pétala modificada que a gente chama de labelo, tá bom? Aqui é a parte central do labelo e as faces laterais do labelo, que cobre a coluna. Essa é a maneira com que a gente entende a orquídea, a flor da orquídea, das catleias principalmente, né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma planta com uma forma que agrada, né? Que é uma planta com pétalas largas, sépalas mais largas. E eu trouxe uma que mesmo tendo já melhorado um pouco a largura da pétala, você percebe que ela não tem uma forma tão boa, né? Eu poderia usar também como exemplo de forma essa planta aqui, ó, que é de outra variedade, mas você vai ver que ela falta. Olha como a largura dessa pétala é longa e estreita, né? Ainda é válido eu considerar essa planta uma planta interessante pela variedade da cor, mas a intenção é trabalhá-la para chegar numa forma como essa, com essa cor. Né? Quando você vê uma planta, essa daqui é uma planta que eu gosto muito, que me agrada muito, ela tem, além da forma, né, que são os segmentos de pétalas e sépalas largos, ela tem uma outra característica que uma outra planta de forma interessante, que é uma selfie de Diane Wenzel, que saiu alba, que você vê que a pétala é larga, que a sépala é larga, né? Então você vê que a forma da planta é boa. E isso é uma característica que faz com que as plantas tenham maior valor, né? Quando você tem uma forma boa, já é um ponto a mais. Mas tem uma outra característica que faz com que a planta fique muito mais agradável aos olhos, que é a posição das pétalas. Quando você coloca essa flor inserida em um círculo, né? E você tem um pentagrama aqui dentro, você consegue verificar se a posição dos segmentos florais está ideal ou não. Eu vou mostrar esse daqui, que é uma posição muito interessante, e vou mostrar uma outra planta que a posição não ajudou, mesmo ela tendo uma forma muito boa. Essa planta aqui, ó, você vai observar que ela tem uma forma muito bacana. Olha a largura dessa pétala, a largura da sépala, é muito boa. Mas acho que talvez essa flor aqui está melhor para ver. Olha como a sépala levanta, né? A gente brinca que ela levanta as asas, né? Ela vai voar, literalmente. Olha lá como ela é quase reta embaixo. O ideal dessa flor, deixa eu ver se eu consigo mostrar, seria ela ser nessa posição aqui, ou próximo disso, né? Porque isso faria com que a posição da flor valorizasse a flor quando você olha de frente, né? E aí ela teria muito mais características boas do que essa posição. Essa planta tem dois pontos muito bons. Forma, né, que ela tem forma muito boa. Ela é um cruzamento de fete com faceira, repetido. Ela tem forma muito boa e substância incrível. Substância, só para vocês entenderem, que já a gente vai falar, é a textura, né? A textura é a superfície. A substância é se a flor é dura ou não, se ela é larga, né? Se ela tem substância, se ela é carnosa. Você pega uma planta dessa, até na imagem dá para você perceber que ela tem uma textura quase de EVA. E aí quando você pega uma outra plantinha
que é essa daqui é um exemplo mais interessante ainda. Se você colocar contra a luz, você vai ver que ela é quase transparente. Você toca nela, ela é fina, bem fina. Isso daqui é a substância. Essa planta tem pouca substância, o que prejudica a armação dessa planta. Quando você tem, o ideal é a planta ser plana. Quanto mais plana, melhor, né? Então, além de ter as posições dos segmentos no lugar, quanto mais plano, melhor. Aqui é um exemplo bem interessante de uma planta bem plana. Tá vendo que ela tem uma planicidade legal? Quanto mais plano, melhor. Aqui, ó, você vê que de lateral a planta não é plana, né? Ela entortou bastante. Então ela peca em armação, essa planta. Mesmo tendo uma substância excelente, tendo uma cor uniforme bonita, tendo forma muito boa, ela ainda peca na armação. Na verdade, acho que eu diria que é um dos únicos defeitos dessa planta é a armação, entendeu? Plantas que não têm substância são mais fáceis de não ter armação boa, que é o caso das concolores aqui, né? Você percebe que as projeções das flores, olha como a projeção da flor vai para cima, torce, né? É linda de cor, é uma planta muito linda, não deixa de ser linda, não deixa de ser uma valqueriana cheirosa, bela, mas, tecnicamente falando, ela projetou as pétalas para cima e ainda curvou. Você consegue ver que, além dela, ela poderia ter projetado para frente somente, mas ela ainda projeta para frente e para cima. Então ela torce a pétala. As sépalas, aqui ó, além de dobrarem, ela fica curva para o lado, né? Então isso é uma característica que tem que ser trabalhada para gerar um indivíduo que não tenha esses defeitos para ir sendo melhorada aos poucos. Mas é muito interessante avaliar isso nas plantas. Quando você tem linhagens diferentes, você tem características diferentes que são transmitidas para os filhos. Aqui, ó, eu peguei uma característica que essas plantas aqui, elas são todas de linhagem da Diane Wenzel, Estrela da Colina, né? O que acontece? São plantas de labelo, plantas com muita substância, normalmente tamanho excelente, até muitos falam que é híbrida, né? Porque a Orchid Glade que foi usada seria uma planta híbrida, porque a história é meio confusa, sabe? Mas não vou tomar partido aqui no vídeo. Mas não deixa de ser bonito e não deixa de ser uma planta que vale a pena ter em coleção. Mas é uma linhagem muito interessante e que você bate o olho e você percebe que deve ser dessa linhagem, principalmente pela coluna e pelo labelo, né? Porque pelo perfil da substância da planta. Então a gente tem a forma que seria o quão larga são as pétalas e arredondadas são as pétalas. Você percebe que plantas de pétala mais arredondada ficam muito mais agradáveis aos olhos do que plantas de pétalas bicudas, que seriam, por exemplo, essa daqui que a gente usou como exemplo. Tá vendo como é longo e estrelado? Quanto mais estrelado, menos forma, né? Quanto mais arredondado, mais preenche o círculo, melhor é a forma. Aí a gente tem uma outra característica que é a planicidade. Essa planta aqui ainda está desabrochando, mas ela tem uma tendência a ficar mais planinha, né? Ela ainda está abrindo. Ela não terminou de abrir, está madurando ainda. E aí ela vai ficar plana. Aí a gente tem a armação, né? Porque não adianta você ter uma planta que, como esse exemplo aqui, que ela tem muita substância e não fica bem armada, né? Então essa é a característica da armação. Quanto mais plano, melhor. E o posicionamento das sépalas para se apresentar melhor. Não adianta ela subir e ficar sem uma postura, né? É como se ela não se apresentasse muito bem, né, na foto. Vamos chamar assim. Existe a possibilidade, muita gente eu vejo mexer na planta muito, né? E aí essas características são trabalhadas, tá? Então você precisa de estar sempre de olho, porque também tem gente que quer melhorar na foto. E aí a foto fica perfeita, mas quando flore na sua casa, não é nada daquilo que você imaginava, né? Então é legal você ver a planta florida e madura e naturalmente madura, sem ninguém ter ficado mexendo nela, sem pôr um papel atrás, sem colocar nada de artifício para melhorar essas características, né? Então a armação nós falamos, a forma nós falamos, a cor.
Cada variedade tem sua característica. É muito complicado você falar que uma planta, porque ela é flâmea, não é tão interessante porque ela não tem a cor uniforme, e aí uma outra tem uma cor melhor, sabe? Mas eu acho que a saturação da cor é uma coisa muito interessante. Você tem... Deixa eu pegar uma rubra aqui, só um minuto. Imagina uma planta, essa daqui é uma filha de rubra, imagina essa planta com essa cor, todinha nessa cor. Então assim, às vezes você pode, essa é mais questão de gosto, eu acredito, no meu ponto de vista particular, sabe? Você pode gostar mais de uma planta do que da outra, e isso acontece naturalmente. E quanto mais viva é a cor, mais linda ela vai parecer. Então, cor é um negócio mais difícil de você avaliar. É mais fácil você comparar. Quando você tem uma referência, essa daqui tem forma igual a essa, e essa daqui a cor é mais intensa, o brilho, né, é mais bonito, então pode ser que essa daqui ganhe mais pontos do que a outra. Mas é muito questão de gosto, tá? Então nós falamos da forma, da armação, substância. Quanto mais substância, melhor, porque normalmente faz com que a planta dure a flor mais tempo. Nas valquerianas a gente vai ter uma floração de 15 a 30 dias, dependendo da linhagem da planta, né? Quanto mais substância, mais fácil dessa flor durar aberta. Porque como eu falei, ela fica com a textura quase que de EVA. Ela fica bem mais grossa do que uma planta que às vezes a textura é fininha e que vai passar mais rápido, né? Que é o caso dessa daqui, por exemplo. A flor é fininha, então pode ser que passe mais rápido. E nós temos a substância, e não pode confundir substância com textura, né? Você pode ver que às vezes essa daqui, ó, tem uma textura mais aveludada. E essa daqui, deixa eu ver uma outra, às vezes tem outra que tem uma textura mais cintilante, que brilha mais, né? Acho que consigo mostrar nessa daqui. Não é tão aveludada, você percebe a diferença de texturas, né? A textura é a superfície da pétala, né? É o que você vê. Às vezes quando você coloca a luz, você vai ver que parece que jogou purpurina na flor, de tanto que brilha, né? Alguns híbridos têm essa característica mais, outros têm uma textura cerosa, né, que parece que é feito de plástico e chega, reflete a luz. Outros não, já é aveludado e absorve essa luz, né? Então são texturas diferentes. Então, e pelas linhagens você vai reconhecendo. Isso aqui é toda a linhagem que vem de Tóquio. Isso daqui é uma linhagem de Alba, que daí eu pus aqui para comparar. Olha que interessante. Essa é da Yanni Selfie. Se você for olhar, tem características, são irmãs, tá, gente? Aqui, ó, nesse cruzamento, como ela é filha de Alba, Daiane Wenzel, ela faz filhos tanto albo como tipo. E você percebe que tem semelhanças entre os dois, mesmo que eles sejam de cores diferentes. O vegetal tem muita semelhança e a flor também, tá bom? Mas aí você pega essa linhagem e compara. Isso daqui é uma Alba Marina, rainha da canastra com Marina. São duas plantas nativas, magrinhas, de forma menor. Bem mais, né, que agora está sendo trabalhado e que já tem plantas, como por exemplo a Aurora Boreal, que é uma planta do Fernando Terra, maravilhosa, que é irmã dessa planta aqui, e você percebe a diferença das características das flores de uma linhagem para outra, entendeu? Por isso talvez a valqueriana seja tão interessante. Não existe algo quadrado, só isso aqui é valqueriana. Tem um monte de possibilidades e um monte de características diferentes. Esse daqui eu já cheguei a mostrar em outro vídeo, mas é um resultado que eu fiquei feliz em ver, mas não era o que eu esperava. Que é Denise Cavazzini com Bandida. E eu esperava que saísse branquinho com os risquinhos rosa no labelo. E ela saiu toda quase com color, né? Saiu rosa claro. Mas essa daqui ainda é um indivíduo que saiu de forma boa e bem interessante. Mas aí você começa a perceber que nessa sementeira várias plantas reproduzem essa característica. E aí é uma questão até de você escolher para fazer futuros cruzamentos, qual o perfil de planta que você quer obter. Aqui é uma característica interessante desse cruzamento, desse outro cruzamento, que é as irmãs labeloides aqui, né? Ela é Dona Terezinha com labeloide Marcelo Terra. Não é a Marcelo Terra não, é Dona Terezinha com labeloide. Eu não sei dizer qual é a labeloide. É uma planta muito interessante. E são todas irmãs, olha que interessante.
Essa planta aqui lembra muito a Dona Terezinha, e até os riscos, o labelo, bem parecido mesmo. E já essas daqui puxaram para outra planta que foi usada, que é a que faz essas pétalas variadas aí. Então são bem novas, né? Bem exóticas da espécie. É isso, espero que vocês tenham gostado. Na hora de adquirir uma planta, comece a considerar essas características, porque é o que torna uma planta mais cara ou uma planta mais barata, né? Não é uma questão só, né, de dependendo do dono, mas depende também da planta, tá? E é um assunto muito grande, que tem muitas possibilidades de se conversar e na verdade é um assunto que eu gosto muito e sou suspeito para falar. Mas espero que vocês tenham gostado, não deixa de curtir e compartilhar. Muito obrigado!